Olá, Elisa. Estamos aqui aguardando a Cris entrar, ficar online, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Estou aguardando a Cris entrar agora online. E Olá, aí, tudo Cris! bom, Kátia? Tudo jóia? E aí, como é que estão as coisas em São Paulo? Tá tudo bem, né? Oh, graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo certo. E você, como que você tá por aí? Tá tudo bem aqui também, na medida do possível, né? Estamos nos resguardando, fazendo as indicações, lavando as mãos, usando máscara, o necessário aí para a gente poder caminhar, né? Aguardando o melhor, estamos aguardando o melhor. Então, gente, eu queria agradecer primeiramente a participação da Cris, né, Cris, que aceitou de primeiro o nosso convite em fazer essa live com a gente, falar sobre mentes, hábitos e resultados. Eu acredito que vai ser uma bênção, né? Essa nossa conversa. Pega um caderno, uma caneta, para vocês irem anotando aí as indicações, né, que nós estamos fazendo para poder ter um bom resultado lá na frente, né, Cris? Isso mesmo. Agora é um momento assim de reflexão mesmo, uma troca. Isso vai ser bem interessante. Vamos lá, né, Kátia? Então vamos começar, Cris? Bora lá, vamos começar? Acho Vamos. que dá para ser pontual aí, já trazer um pouquinho aí, deu alguma questão técnica para quem é iniciante da tecnologia, né? Parabéns pela sua primeira live. Obrigada, viu? Então, mas eu fico muito feliz de você ter recebido. Enquanto o pessoal não vai entrando, então, Cris, você podia falar um pouquinho da sua atividade, bem breve, assim, né? Que aí a gente fala mais no final também, explicando um pouquinho melhor. Claro. Bom, Kátia, eu sou psicóloga, né? Clínica e organizacional também, né? Aí 11 anos praticamente na área da psicologia e quase 18 anos aí na área organizacional, trabalhando com a área de gestão de pessoas. Então, sempre agregando, né, na vida de alguma pessoa e também eu falo que é uma troca, sempre alguém agregando para mim aí o meu conhecimento, o autoconhecimento. E hoje, atualmente, eu estou aqui em São Paulo, voltei, né? Estava no Espírito Santo, voltei para construir família e também assumi um desafio maravilhoso, que é um consultório. Então, hoje, a Cris Recla, né? Ela está localizada aí, aqui no Tatuapé,
né? E é uma empresa, uma mini empresa, está começando aí de uma forma muito linda, que também foca na área de gestão de pessoas, não só na psicologia, né, no âmbito da psicoterapia, mas sim também em algumas organizações. Então está sendo um projeto maravilhoso e está florescendo. Que bom, E Cris, que você, bom. Kátia, conta um pouquinho também para as pessoas te conhecerem. Aqui, as pessoas que me conhecem não te conhecem, né? Então já é uma oportunidade. Então, eu já trabalho há uns alguns anos com orientação financeira, né? Nesses últimos 3 anos, foquei mais na orientação financeira pessoal. Então, hoje eu dou atendimento específico para pessoas, ou então para casais. E muitas pessoas me perguntam, né? Mas uma orientação financeira, isso é só para quem tem dinheiro para poder investir? Também, é para quem quer investir. Mas também é aquele que ainda não tem um planejamento, que não sabe como é que faz, né? Onde colocar o dinheiro de reserva. O iniciante, né? Vamos dizer assim. Aquele que deseja ter um algo a mais, um resultado diferente na vida, tanto vida pessoal como financeira, né? Que uma vez que nossa vida financeira está em ordem, as coisas fluem com mais naturalidade. Então, a gente apoia nessa questão, no crescimento pessoal e financeiro, né? Uma profissão nova, poucos saibam, né, que existe isso. Normalmente, as pessoas usavam essa atividade só para investimentos e hoje a gente foca também na vida pessoal de cada cliente, né, que deseja algo a mais para sua vida, né, se organizar, né, não só sair da dívida, mas também conquistar os seus sonhos, né, Cris? Com E aí certeza, eu acho que é Kátia. isso. Agora vamos então ao início, né, já que a pessoa já está começando a entrar, eu acho que vai ser bem legal a gente iniciar agora. E agradecer aí tanta gente linda, né, na nossa live. Agradeço aí, Lara, Luísa, né, o Léo. Tem um monte de gente aqui, olha, Adri, olha o Rodriguinho. Poxa, Stu, né? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então vamos Isso lá, aí. né, Catinha? Vamos lá. Então, assim, Cris, eu acho que para a gente iniciar, eu tenho uma pergunta, né? Eu acho que como a gente pode manter a nossa mente saudável, né, nesse tempo de crise, não só crise de saúde, né, mas questão de um novo tempo, uma nova forma que nós aprendemos a viver forçadamente, né? Como manter nossa mente saudável no meio de tantas turbulências? Kátia, é o simples. E as pessoas dificultam muito isso. E muitas vezes, até na hora do próprio consultório paciente, cliente, eles sempre perguntam: como que eu faço? É o simples. O que seria esse simples? Através de uma alimentação saudável. Né? Você está de regime, por exemplo? Não estou falando de Ui, regime, né, Kátia? Estou dizendo é. de uma Tô alimentação saudável. tentando, tô tentando fechar a boca, né? Então, é exatamente Esse assim, tempo esse de quarentena a cuidado. gente come muito, né, Cris? Então, só que assim, que bacana comer muito, mas assim, o que, que você está colocando, o que, que você está ingerindo para você na sua vida? A alimentação é um hábito também que deve ser cuidado, que deve ser trabalhado também. Não estou dizendo da questão do regime, mas sim do que você realmente está fazendo com a sua vida. Então, poxa, eu quero deixar minha vida mais leve. Que tal você pensar na alimentação mais leve? Tem muita coisa que a alimentação é interessante e necessário como nutriente para o nosso organismo, para manter esse equilíbrio na mente. Então, por exemplo, se eu ficar comendo muito hot dog, muita pizza constantemente, com certeza eu não vou ficar bem, eu não vou conseguir me concentrar, eu vou ter outras questões, eu vou ter que ir atrás de um nutricionista. Então, ou seja, eu já não estou mais com minha mente tão saudável assim. E pequenos detalhes, Kátia, por exemplo, a questão da alimentação, a questão dos exercícios também, que isso é uma coisa muito importante para a gente olhar para dentro de si. Poxa, tá em pandemia, o que que eu faço? Eu não posso me exercitar fisicamente. Eu preciso sair, eu preciso ir para uma academia. Não, mas espera aí, eu não estou dizendo que você precisa ir para academia. Por que não você olhar para a sua casa e ser Fazer dentro criativo de no seu casa, né? ambiente? E você exercitar seu corpo, fazer essa comunicação com o seu corpo. Então, pequenos Uhum. detalhes da sua vida. Outra questão também muito importante para a gente pensar, estar sozinho muitas vezes é importante. Nossa, Cris, você está dizendo então que eu preciso ser egoísta? Não, estou dizendo para que você possa refletir em alguns momentos, silenciar. Isso mesmo, parar um pouquinho. Sabe aquele momento assim, conta até 10?
respira um pouco, Uhum. entrar nessa sintonia com o seu eu, né? Focar nesse momento. O que eu tô fazendo? O que eu preciso melhorar? Né? Por que eu não estou descansando? Por que a minha rotina está tão louca? O que eu estou colocando a mais na minha rotina? Horas de sono também, Kátia, também é uma qualidade, é muito importante para manter a saúde mental, né? Essa saúde mental que é tão importante que muitas vezes a gente deixa de lado. Então a gente só coloca mais responsabilidades, mais tarefas e deixa de descansar. Então, hora de sono é importante, né? Então, assim, E como que eu aí, faço para manter e essa aí hora o de que é sono? interessante, Cris, que também assim, a gente está dentro de casa, aí junta as coisas que nós faríamos em casa com o serviço que a gente continua fazendo lá de fora, né? E aí, se você não tiver uma menção, uma qualidade de vida, que nem você está dizendo, criar essa qualidade de vida realmente fica muito difícil, né, Cris? Sim, então são pequenos hábitos, Kátia, hábitos saudáveis. Então, descansar, se colocar um pouquinho com você, também se socializar com as pessoas dentro de casa, que é muito importante. Hoje a gente percebe o quanto muitas famílias ainda estão resistentes a conhecer aquilo que estava desconhecido, por conta da rotina mesmo. Saía às 6 horas da manhã, voltava às 10 horas da noite, não sabia o que tinha como um filho dentro de casa, por exemplo. Nossa, eu não sei como meu filho é tão hiperativo assim, como pode isso? Porque delegava para a professora lá na escola, e delega até hoje, né? A gente percebe É muito verdade. isso nas escolas. As escolas estão sofrendo de forma virtual por essa As mães cobrança. também, as Isso, mães também, né? é claro que é um sofrimento, porque esse desconhecido que você não estava acostumada, né, a experimentar. Mas se posicionar e falar assim, não, peraí, o que eu posso fazer de diferente nesse momento da minha vida, né? Então, são pequenos hábitos, Kátia, que faz com que a gente tenha, sim, uma mente saudável. Deixar um pouco os pensamentos negativos, colocar pensamentos positivos na nossa vida. Então, por exemplo, poxa, eu fico das 6 da manhã até as 10 da noite trabalhando em casa agora. E além de casa, eu ainda tenho que atribuir com serviços de casa. E agora? Não, peraí, o que você pode fazer de diferente Pois é, nesses momentos? como criar um ambiente dentro de casa saudável também, né? Eu acho que isso também é muito relevante, porque nós obrigatoriamente estamos dentro de casa e aí a gente começa a achar ruim porque a gente perdeu tudo lá fora, né? E aí a gente acaba se estressando mais ainda porque não consegue fazer as coisas, né? Eu acredito muito que em cada diversidade há um benefício, né? Então, a gente é olhar mesmo para dentro de casa e ver, peraí, vou aproveitar esse momento, apesar que algumas pessoas, né, Cris, já estão voltando algumas atividades, não estão tanto de quarentena, algumas profissões nem sequer entraram em quarentena, né? Mas acaba que a família vai ficando dentro de casa também, né? Tem todo um outro contexto, né? Realmente a gente Sim. tem que ter essa oportunidade mesmo. Exatamente. E pensando assim, até mesmo na psicologia, né? O tratar dessas questões negativas, né? Para a gente, enquanto psicólogo, né? O tempo inteiro a gente está tratando de uma forma que é sempre o defeito, sempre a questão negativa, mas muito pelo contrário, a psicologia também cultiva as coisas para melhorar. Então, isso pensando na nossa vida do dia a dia, nossas atitudes, fazendo diferente também. Né? Então, como fazer isso? É se permitindo, é silenciando, é na respiração, é no seu momento sozinho, muitas vezes, falando assim, o que eu posso fazer de diferente? Que aí sim você consegue ter uma alimentação saudável, sabe aquela alimentação que você fica certinho lá de 20 minutinhos, experimentando, saboreando, e não simplesmente correndo. Tá? Claro que tem gente que não tem essa É, oportunidade, né? Mas e aí? E no meu sono? Eu não posso ter essa oportunidade? Então, é ficar verdade. desconectada do celular, isso é uma coisa, é um mal-estar da civilização. Tá todo mundo o tempo inteiro no celular ligado 24 horas. Até na hora de dormir, fica ali com o seu celular na cabeceira da cama. E aí? Como é isso para você? É um excesso de informação, né? E acaba a gente se perdendo de tanta informação que a gente tem no nosso dia a dia, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque nós estamos em pandemia, mas o conteúdo tá, né, tá bombardeando a gente toda hora, né? E agora no nosso próprio celular, né? Que antes a gente tinha uma televisão, ou assistir uma palestra, hoje é tudo online, né? Então a facilidade de ter um conteúdo chegando no seu celular a todo momento, a gente tem que tomar cuidado para a gente
não perder o foco, né, Cris? Exatamente. E assim, né, Kátia, falando um pouco nessa questão do foco, umas coisas que as pessoas estão se perdendo, inclusive, são nos gastos. E isso influencia muito na sua área, né? Isso também acaba gerando, não tem uma mente saudável, não tem uma vida saudável quando você gasta compulsivamente. E aí entra você, né, em todo esse processo construtivo de como você pode fazer isso diferente, né? Então, coloca um pouquinho também para as pessoas terem essa noção dessa mente saudável, equilibrada financeiramente. Nesse momento, as pessoas, é o que elas fizeram, elas focaram muito no negativo, né? Ah, perdi venda, perdi renda. É, então, como é que eu vou fazer? E aí, algumas pessoas reagiram de forma ao contrário, né? Vendo que a sua renda está diminuindo, começam, a consumir mais, né? O que eu comentei, né? Da questão de a gente estar sendo bombardeado por comerciais, por vendas online, que cresceram significativamente, a gente acaba tendo perdendo o foco um pouco pelo fato de a gente achar que as coisas pioraram, né? Ou olhar, só tá olhando no lado negativo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente está em casa, as coisas modificaram, né? Os nossos custos modificaram. Então a gente está mais tempo em casa, mais luz, mais água. Então todos os custos vão aumentando. Então, se a gente não tiver verdadeiramente um foco necessário daquilo que é prudente, aquilo que a gente pode fazer, né? Até onde eu posso ir, a gente acaba se perdendo. E aí, essa dívida, esse excesso de preocupação, não tem como ter uma mente sã, né? Uma mente saudável. E Não aí a tem mesmo. comunicação, né, Kátia? Quando você tem a comunicação com as pessoas que você convive, falando um pouco dos seus sentimentos, falando sobre todos os seus projetos, isso também estimula para que você tenha uma mente saudável. Faz todo sentido também nesse processo, né? E, Kátia, e como você colocou um pouco da questão negativa, porque geralmente as pessoas só veem o lado negativo, acabam vendo só o copo cheio muitas vezes, né? E nós merecemos ficar bem. E como fazer isso, né? Nesse momento, principalmente agora, momento atual, onde as pessoas estão constantemente com medo desse desconhecido, não sabe se volta ao normal. Voltar ao normal dificilmente vai voltar. Vai ser um novo no agora, né? Então, como é isso, né? Na parte financeira, os projetos, tudo isso que vem sendo envolvido nas famílias, vem sendo construído. Isso aí, Cris. Bom, aquela pessoa que não tem um planejamento, né, realmente agora se perdeu pelo fato de não ter uma reserva, o fato de viver muito no consumismo, né, de ter, de comprar, de adquirir, e aí de repente chegou um momento que você não pode fazer tantas coisas assim, não pode ir à rua, não pode olhar, não pode ver, e aí acaba, pelo contrário, em vez de a gente economizar, a gente acaba gastando um pouco mais, né? Tentando tampar, né? Vamos dizer assim, um buraco que aquela convivência lá fora a gente não está tendo, né? A gente acaba comprando mais para poder tampar tampar essa necessidade, né? Que a gente está tendo no momento. Mas o interessante é a gente aproveitar esse momento que a gente está em casa, momento de pandemia, é fazer mesmo uma reflexão, né, dos nossos custos dentro de casa, principalmente, que se eu realmente preciso disso, se eu posso economizar, será que você já conversou com a sua família sobre a atual situação financeira dentro de casa? Não é conversar e virar para o seu filho e falar: olha, sai do chuveiro mais cedo, né? Ou então desliga a luz quando sair. Não é isso. É questão de falar: olha, nós estamos nessa situação, reunir mesmo a família e falar: nós estamos nessa situação, e se a gente não economizar nisso, 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 a gente pode acontecer de vir a piorar, né? Então, ter o mesmo planejamento, verificar, né? Olhar de uma forma diferente, Cris, essa diversidade que a gente está vivendo. É buscar um modo diferente, às vezes, de fazer a sua atividade, de oferecer o seu produto, de oferecer, na realidade, é, oferecer na realidade aquilo que você faz, né? Hoje, por exemplo, nós duas aqui, que
não necessariamente a gente tinha tanto contato com a internet e, de repente, houve-se uma necessidade de passar essa informação para o público. Então, quer dizer, eu tenho que olhar para o lado. Às vezes, não focar só no desafio, só no lado do copo vazio, né? E verificar que tem a metade do copo cheio ainda, que eu posso trabalhar em cima disso. Agora, para aqueles que já possuem um planejamento, pessoas que já têm um foco, é verificar, né? Por exemplo, se você vai fazer uma viagem e você tem uma rota, se de repente aquela estrada que você resolveu fazer, viajar, está fechada, você normalmente vai procurar outras estradas para poder chegar até o seu caminho. Então, no planejamento financeiro é a mesma coisa. Se você sabe onde você quer chegar, e você no momento te deu um corte, então o que eu posso aproveitar nesse momento? Sentar, replanejar, pensar de forma diferente, buscar novas informações, onde colocar o meu dinheiro, onde colocar minha reserva, onde conseguir mais dinheiro, né? Eu posso me reinventar oferecendo uma coisa que antes eu não trabalhava, buscar novas formas, não ficar só no assim, se ao menos não tivesse coronavírus, se ao menos eu tivesse mais vendas, se ao menos eu soubesse mexer na internet, não é ficar se lamentando. Eu acho que o momento de lamentação já passou, então eu acho que é o momento de a gente repensar nessa questão de fazer diferente, né? Porque as coisas mudaram e não significa que após, quando achar a cura para o coronavírus, as coisas vão voltar ao normal. Vai ser um novo normal, vai ser tudo muito diferente. Então, até a forma de você trabalhar, de oferecer a sua atividade, vai ser diferente também. Então, por que não reformular o seu planejamento, né? Não olhar, não conversar, não aproveitar esse momento, essa dádiva que está todo mundo em casa e fazer o planejamento em família, porque às vezes a gente faz o nosso planejamento, né? Eu quero isso, eu quero chegar. Tá, mas você já conversou com seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, né? As pessoas que moram com você, onde pode contribuir para que você venha realmente atingir o sucesso necessário, né, Cris? Eu acho que é isso. Tem que ter comunicação, porque se caso a gente não tenha comunicação um com o outro, com a pessoa que está conosco, acaba tendo grandes danos, né? Porque eu quero por um lugar e ele quer ir para o outro. E aí, de repente, os dois se perdem, né? Então, eu acho que é importante a gente reativar esses aspectos positivos da nossa vida, né? Eu acho que é importante a gente botar na ponta do lápis também, sabe, Cris? O que eu tenho gastado hoje, né? Eu tenho certeza que se você olhar, hoje nós temos novos hábitos de consumo. Você está consumindo coisas que antes você não consumia. Então, assim, verificar se o que você está consumindo tem como reduzir. Sim. E além disso, falar se esse hábito novo que entrou, se realmente é necessário, né? Não é porque está aparecendo direto, fazendo essa propaganda que você precisa, e realmente você merece comprar isso que está te oferecendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a mídia hoje, ela é o carro-chefe no momento. Então, assim, porque para alguns está sendo desespero, eu acho que para a mídia social hoje é um dos melhores momentos, né? Hoje as pessoas estão utilizando disso. Então, se você não tem um planejamento, qualquer propaganda vai ressaltar os seus olhos, qualquer produto ressalta os seus olhos. Então, a gente tem que ficar atento, porque aí uma vez que você compra, né? E aí vem aquela insatisfação, nossa, meu Deus, por que eu comprei? Olha quando chega a fatura do cartão de crédito, né? E aí, ai meu Deus, comprei agora, como é que eu vou pagar? Aí vem a frustração, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí acaba a pessoa achando também que ela não é capaz, né? Pelo fato de olhar sempre que comprou incompulsivamente ou fez uma coisa que ela nem estava planejando fazer. E aí, de repente, você começa a pensar assim, eu não consigo, eu não sei fazer, esse negócio de planejamento financeiro é muito chato, eu não gosto de números, né? E na realidade não é isso, você está se planejando para a vida, né? Como um todo, planejamento seu, da sua família, dos seus filhos. Eu acho que a gente tem que ficar bastante atento nesses aspectos positivos que a gente tem dentro de casa. Eu tenho certeza que hoje, né, Cris, a gente tem um momento ímpar para conversar com o nosso parceiro sobre o nosso planejamento de vida, né? Antes a gente não tinha tempo, a vida era corrida, né? Acredito que muita gente já voltou
a trabalhar, mas tem muita gente ainda em quarentena, muita gente reclusa dentro de casa. Então, por que não aproveitar esse momento e refazer seu planejamento financeiro, saber onde você quer chegar, refazer as suas metas, porque as coisas modificaram, coisas que a gente estava planejando fazer daqui a um mês, agora vai demorar um pouco mais. Então, assim, eu acho que é necessário a gente aproveitar esse momento e resgatar aí de forma positiva o planejamento financeiro dentro de casa, que é o essencial, né? Porque quando eu faço planejamento dentro de casa, o planejamento vai fluir nas outras coisas, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha visão profissional, porque eu sei onde eu quero chegar, né? Então, e dentro dessa questão do aspecto positivo, Cris, como a gente pode resgatar o aspecto positivo na nossa vida, assim, de ser humano? Bom, primeiro, voltando um pouco nessa parte mesmo do planejamento, dentro da sua família, você se reconectar com tudo isso e reavaliar, porque você tende a uma dificuldade de olhar para o futuro, principalmente atualmente, que a gente vivencia agora, né? Que nem o Leonardo até tinha colocado, que nós estamos já vivenciando algo diferente, já não existe mais aquele que é o passado, e de fato, no passado é olhar para ele como uma experiência, olhar para ele como oportunidades, e que isso acaba entrando nesses aspectos positivos, né? E como que a gente pode resgatar? Vamos colocar lá, vamos pegar nossas lembranças do passado, daquilo que a gente gostava de fazer e faz tempo que a gente não faz. Esse é sempre do básico, Kátia. As pessoas estão preocupadas sempre no fazer diferente, em arrumar ferramentas novas, sendo que a gente tem o básico, na humildade mesmo, olhar e falar assim, não, peraí, vamos voltar para dentro de si. O que eu fazia que era tão bom, me deixava tão feliz, para que o meu aspecto da minha vida fique gostoso, que eu consiga suportar esse momento que muitas vezes para algumas famílias está fácil de lidar e para outras não. Né? E colocar o nosso planejamento diante de todo esse cenário, que eu não consigo planejar nada mais além do agora. Então, já exercitando no dia, né? Numa rotina do dia. O que a gente vai fazer de diferente hoje? O que é possível fazer de diferente hoje? Vamos resgatar aquilo que a gente gostava de fazer? Por exemplo, assistir um filme? Por exemplo, conversar, dialogar? Vamos rever Deixar o celular um pouquinho de lado, né? Esse celular é uma coisa maravilhosa no sentido de essa conexão com as pessoas que tanto tempo você não tem o convívio, ou porque está distante, em outro estado, outro país, né, alguns colegas de trabalho, mas assim, tem gente ali presente com você e que você deixa de sentir aquela pessoa. Então, o resgate desse seu processo positivo nada mais é que voltar para dentro de si novamente, voltar para o seu eixo e começar a se perguntar, pergunta simples, o que eu gostava de fazer faz tempo que eu não faço? Quem sou e como eu estou nesse momento da minha vida? Né? Por que só ter? Eu não preciso ter, é só sentir agora o ser, quem sou? Né? Por que eu tô tão triste, né? Por que eu tô tão triste? Se a rotina, eu posso mudar a minha rotina, né? E a tristeza, muitas pessoas tentam evitá-las, mas ela é um processo maravilhoso, porque ela faz você refletir. A tristeza, você entrando nela naquele momento, você consegue se conectar. E por incrível que pareça, e lindo, porque é lindo, né? A gente tem um sagrado que é a nossa vida, o nosso coração, que a gente se permitir olhar e falar assim, nossa, eu estou sentindo essa tristeza e eu estou sentindo saudade daquele momento. Então eu posso reviver aquilo, eu posso voltar a fazer as coisas que eu gostava de fazer. Por que não fazer nessa simplicidade? A gente deixou de vivenciar coisas que a gente amava fazer por conta de uma sociedade que muitas vezes vai colocando, vai nos colocando numa obrigação de coisas simples, andar de bicicleta, de correr, de andar, de sentir a natureza, de abraçar uma árvore. Ué, por que não de abraçar uma brincar árvore? Com os filhos, né? Brincar, não, e assim, muitas coisas interessantes da brincadeira, por exemplo, quando um adulto não teve uma infância e aproveita esse momento lúdico com a criança, ela pode, essa pessoa, reviver não reviver aquela infância que ela não teve, mas ela pode ter uma oportunidade de sentir como seria isso agora com seu filho, fazendo diferente. Então, pequenas coisas, pequenos detalhes vão fazendo a diferença. E uma coisa que na ferramenta, assim, até organizacional, que a gente utiliza muito, né, da pirâmide de Maslow, que é o ser e o ter, são as necessidades básicas.
por incrível que pareça, hoje as nossas necessidades básicas são muito mais importantes que o ter, porque o ter é uma consequência, né? Porque, né, Cris, a pessoa, é, hoje o foco da sociedade é sempre em ter, né? Em ter uma casa melhor, em ter um estudo melhor, em ter um carro diferente, uma roupa de marca, e de repente esse ter, né? Porque normalmente quando a gente pensa em ter, alguns aspectos não, que a gente quer ter uma casa boa para nós morarmos. Mas tem Ok, algumas coisas que a gente quer ter para se apresentar na sociedade, né? E de isso repente aí. não há mais esse convívio, não há mais a necessidade de se apresentar. E aí eu fico meio perdida. Peraí, eu queria um carro novo, tá, mas meu. Aí eu começo a visualizar que o carro que eu tenho me atende, né? Então é muito importante essa questão de visualizar o que a gente tem e dar valor ao que a gente tem, né? Eu acho que a gente só há necessidade disso, né? E assim, nessa questão mesmo, até para os colegas, as pessoas maravilhosas que estão assistindo essa live, chocolate, aham, sim, sim. Mas pensar assim, no que você se tornou neste momento de pandemia, né? E o que você deixou de ser. Isso é uma reflexão para todos, tá? Novamente, né? O que você se tornou nessa pandemia, É, né? E o que você é, deixou de ser. eu acho que a pergunta-chave aqui seria qual o benefício, né, que eu posso ver nesse desafio que eu estou vivendo agora, né? Que Isso mesmo. dádiva que eu posso tirar desse momento? É, até na questão financeira mesmo, muitas pessoas falam assim, ah, meu Deus, que situação a gente pode achar, né, nessa questão financeira que está tudo parado, tudo fechado, pessoas perdendo os seus empregos, mas tem muita gente se reinventando também, muita gente olhando para o lado, né, olhando e focando em outras coisas, vendo outras coisas e se planejando de forma diferente. Na área do investimento mesmo, né, a gente falava muito para fazer nossa reserva na questão tesouro direto, né, tesouro Selic, e de repente hoje o tesouro Selic não é mais o melhor. Então, assim, se você não aproveitar esse momento de ter uma reflexão, de buscar algo a mais, de fazer uma coisa diferente, né, daquilo que você gosta, a gente acaba esbarrando nisso, né, de não ter um foco, né, dificuldade do foco. E assim, o foco, manter ele, olhar para você todos os dias novamente e falar assim, esse é meu foco, esse é meu planejamento. Então vamos lá, se empenhar por isso e não simplesmente, eu deixo para depois, que isso é um erro, né? As pessoas muitas vezes acabam cometendo sobre isso. Tem muita coisa legal surgindo, focando, mas aí de repente no caminho se perde por conta do ter, muitas vezes, né, Kátia? Então, buscar novamente esse olhar para dentro de si, é tentar dormir, viu, Lília? Se colocar mesmo, se permitir a descansar, né? E delegar algumas coisas para todos que estão na casa, todo mundo se ajudando nesse momento que estamos vivenciando, é muito bacana, muita oportunidade, porque depois que voltar aí às suas respectivas rotinas, né? Isso também vai ser bacana, porque as pessoas vão continuar se ajudando. Sabe aquela questão, eu não sou mais sozinho, eu tenho alguém para compartilhar? Lembra daquele início que eu coloquei, que é tão importante você se colocar sozinha para você ter sua mente saudável? Também é importante você estar com pessoas, compartilhando seus sentimentos com as pessoas, porque você não fica aqui, não deixa guardado. Você também fala, você se coloca, você existe, você é um ser que pensa, sente. Então tudo isso vai girando, vai rodando para que você consiga entrar numa harmonia, né, com bons hábitos, com atitudes, né, para que você possa ter seus bons hábitos e uma mente saudável automaticamente, né? Isso é bem legal. E Kátia, assim, falando de sonhos, né? Hoje, como que é tudo isso? Então, para manter um sonho, se eu digo que é para eu viver o agora, porque eu não consigo saber o que vai acontecer no amanhã, né? Então, como que é tudo isso na parte financeira? Como que as pessoas conseguem, ou se permitam, pelo menos, atentar nesse momento do aqui e agora? Então, a questão é, quando a gente vai fazer o nosso planejamento, né, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é que vida que eu gostaria de levar, né?
E qual é o meu sonho, né? O que que eu quero realizar? O que que é o meu, qual seria o estilo de vida que eu tenho hoje que eu quero adquirir lá no futuro? Então, assim, é realmente pensar nessa questão de manter os sonhos vivos, porque se eu não quero, se eu não sei onde eu vou chegar, onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, você concorda? Então, assim, é questão mesmo de focar naquilo que eu desejo, buscar, e aí hoje é um bom momento de a gente refletir, né? Às vezes a vida que nós estávamos levando, ou o nosso sonho nesse tempo de quarentena, de pandemia, mudou, porque eu acabei vendo que aquilo não era tão necessário assim para minha vida. Então, eu acabo perdendo, né, o meu foco. Mas quando eu começo a ter a noção, qual que é o meu sonho, o que que eu quero, né? Para onde, qual a vida que eu quero ter, né? Qual a vida que eu quero oferecer para os meus filhos, para mim mesmo. E a partir disso, desse sonho, é que a gente vai fazer o nosso planejamento, né? É, a pessoa, às vezes, em alguns atendimentos meus, a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho sonho nenhum. Tá, mas eu tenho. Se a pessoa procurou uma orientação financeira, é porque o sonho dela é ter uma qualidade de vida melhor. Então, o sonho dela é isso. Então, assim, uma vez que eu tenho sonhos, né, e manter esses sonhos vivos, isso facilita bastante até para o nosso planejamento, até para dizer não em algumas compras, porque como eu vou abrir mão de alguma coisa, falar que, eu não quero comprar isso. Vamos supor, hoje, né, agora a necessidade das lives, né, aí vem aquele suporte lindo, maravilhoso, algumas coisas que antes a gente nem sequer prestava atenção e hoje está tão latente. Então, você vai lá e compra e gasta dinheiro com aquilo para depois ficar parado. É desnecessário isso. Então, quando a gente tem um sonho, a gente sabe onde quer chegar. E aí a gente traça um caminho. Agora, se eu não me percebo, né, e volta na questão, né, Cris, de se perceber os seus hábitos, aquilo que a gente quer, aquilo que nos faz bem, buscar aquilo que nos realiza. Quando eu não sei nada disso, eu vou gastando aleatoriamente. Eu vejo uma blusa e compro, eu vejo um sapato e compro, eu vejo um livro e compro, e deixo tudo guardado, porque é uma sensação. Eu comprei a sensação do momento, né? Não não comprei aquilo porque faz parte da minha vida, eu comprei porque aquilo despertou em mim um sentimento. A gente sempre fala muito das compras emocionais, mas é necessário ter o sonho, né? Independente. É, do que seja, se é o sonho de comprar uma casa, um carro, de estudar ou de oferecer uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, para a gente mesmo, a partir desse sonho é que a gente vai se planejar. Então, por exemplo, se eu quero no final do ano trocar de carro, dando exemplo, né? Eu vou me planejar para isso. Eu vou começar a procurar, ver outras ofertas, eu vou começar a economizar para poder ter um dinheiro legal, vou começar a verificar as formas de pagamento, quem me oferece, talvez se eu quiser fazer por financiamento, um financiamento mais barato. Então, o sonho, ele te dá um norte para onde tem que ir, o que que eu tenho que fazer. Agora, quando a pessoa não se conhece, não se percebe, não sabe o que quer, fica mudando de sonho Exatamente. várias vezes, aí acaba se endividando muito, porque uma hora quer uma coisa, aí compra tudo aquilo, outra hora quer, e aquilo vai ficando lá parado. Então, assim, é importante nesse momento também de quarentena a gente repensar, olhar para si mesmo, né? Ver o que que realmente é importante, né? E voltar naquela questão, não é só ter, né? Não é só ter, não é só comprar. Não tem nada de errado em comprar, mas você tem que comprar algo que venha te satisfazer e agregar valor na sua vida. E muitas E, vezes para o preenchimento também dessas compras compulsivas. E nesse sentido é ruim, porque quando você começa a ter essas compras compulsivas, sabe? Porque eu estou precisando me desabafar e não consigo, eu preciso ficar bem, então eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. O que que acontece nessa compra? Você só está preenchendo algo temporário, porque a motivação ela é interna. Quando você sabe o que você quer, e você começa realmente a sentir isso e não ter isso fica diferente. Por isso dessa bagunça do ter, que eu quero ter. Então eu fico toda hora mudando os meus sonhos, é, principalmente com quem eu convivo, né, nos pois meus é, relacionamentos. isso, e o que é mais interessante, Cris, que a gente tem que ter em mente, muitas pessoas agora virando para a chave, né?
das pessoas que já têm uma condição financeira que suporte mais essa quarentena que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão perguntando, ai, Kátia, onde eu vou guardar o meu dinheiro agora? O que que é o melhor investimento? Aí eu pergunto, tá, mas você quer guardar o dinheiro para quê? Ah, não sei, eu quero guardar só o dinheiro. Tá, mas o para que você quer guardar o dinheiro faz toda a diferença. Se eu posso, vamos supor que eu queira pegar esse dinheiro e queira comprar uma coisa daqui a um ano. Então, eu só posso investir em uma coisa que tem uma liquidez menor, no mínimo de um ano, né? Agora, não, eu quero investir um dinheiro para mais lá no futuro. Ah, então eu posso me arriscar no investimento mais alto, que tenha um tempo maior. Então, assim, saber o que quer, saber os sonhos faz toda a diferença, até na questão na hora de guardar o dinheiro, né? Até para você ter um rendimento melhor. Então, uma vez que eu tenho a necessidade certa, né? Saber o que eu quero, saber os meus sonhos, isso fortalece bastante a questão da minha reserva de emergência, né? Do dinheiro que eu quero investir, em que eu quero investir, fazer um investimento melhor nas coisas. Eu acho que isso tudo é muito importante, né, Cris? Perfeito, com certeza, Kátia. Novamente, né, o quanto é importante nos conhecermos para ter a certeza do que a gente quer de fato, né? No momento quando você sente o seu sonho, é muito difícil ele ficar simplesmente de lado. É uma frase que nós duas presenciamos fortemente na nossa última experiência lá na Imetame, né? Colocar a Imetame uma empresa maravilhosa, que é impossível aquilo que ninguém faz até que eu faça, né? Exatamente esse pensamento positivo, no sentido mesmo de eu faço, é possível, eu tenho competência para isso. Então é colocar para dentro de si, olhar para dentro de si e falar, esse é meu sonho. E quando você tem um parceiro, né, conversar com ele, e aí, qual é seu sonho? Para ver se vocês dois, né, o parceiro, ele consegue estar junto com você, ou você pelo menos caminhar junto com ele. Muitas É, vezes também se distancia disso. isso aí. O que mais é interessante, Cris, quando a gente há um diálogo, um apoia o outro, né? Porque a gente não está inspirado todos os dias, né? Aí tem outros dias que a gente não tá legal, que a gente quer deixar para trás, que não quer se esforçar. Ah, acho que eu vou desistir. Aí tem um parceiro ali do lado para te apoiar. E não necessariamente precisa ser só o marido e mulher, Claro que irmão, não. irmã, pai, mãe, né, amigos, né? Então, e a partir disso, você até na sua própria conversa com a pessoa que você gosta, você começa a criar metas para você mesmo, né? E o seu parceiro, ele te apoia, mas você não estipulou que você ia fazer isso, ou que você ia guardar isso. Opa, vamos supor que você está vivendo dentro de casa, né? E aí, de repente, você resolveu guardar dinheiro para alguma coisa, aí você fala, eu vou comprar, sei lá, uma mesa nova. Aí, mas peraí, você não ia guardar o dinheiro para isso, 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 isso? Então, assim, isso tudo apoia na questão das metas, né? Então, eu acho que nem a Terezinha comentou aqui, a construção das metas é muito importante, realmente, extremamente importante. A meta é o que nos faz andar, ela que simboliza que a gente está conseguindo caminhar e atingir os objetivos, né? E nada mais interessante falar, Cris, é a questão dos nossos hábitos também, né? É o hábito de sempre fortalecer os seus sonhos, sempre trazer em mente aquilo que você deseja, sempre olhar para aquilo que você quer, né? Nem que você tenha que escrever em algum lugar, para que você possa sempre estar olhando para aquilo de tal forma que venha te lembrar aonde você quer chegar, né? Você não se perder no meio do caminho. E aí as metas são muito importantes. E aí trazer sempre no dia a dia, no seu convívio pessoal, as palavras positivas, que isso ajuda muito. Essa influência positiva também é um combustível para que você mantenha os seus sonhos vivos. Então, quando você está no seu negativo, quando você está triste, e você alimenta, né, traz um combustível nessa altura da negação, os seus sonhos também se afastam de você. Então, quanto mais você se alimentar de pensamentos positivos, se alimentar com você do que você realmente ama fazer, dificilmente, né? Qual é o tamanho do seu sonho? É essa pergunta que você tem que se fazer sempre. Qual é o tamanho do meu sonho? Quanto eu estou disposta ou disposto a realmente a enfrentar tudo isso com forma criativa, né? Utilizar a nossa criatividade. A gente tem esse dom, todos nós temos esse dom de usar a criatividade, e não só isso.
também com a nossa roda da vida, utilizar a nossa espiritualidade. E eu não estou dizendo de religião, não importa, né? O importante é as nossas crenças. Então, cada um olhar para dentro e falar assim, né, diante da sua crença, também trabalhar isso. Isso ajuda, influencia de uma forma muito positiva também no seu dia a Com dia. certeza. A fé nos apoia verdadeiramente, né? É quando nós estamos fracos é que nós nos sentimos mais fortes, né? Porque Exatamente. a gente sente o poder que vem do alto. Cris, para a gente fechar agora, né? Assim que já está terminando a nossa live, como assim, só para a gente botar mais um pouquinho, como o lado da psicologia pode apoiar verdadeiramente nesse crescimento pessoal? Se permitir se conhecer. Se permitir, simplesmente. Simples assim, né? A psicologia ela é linda. Então, a gente, como ferramenta, é isso, né? Você olhar e falar, está disposta a se permitir? Então vai. Vai, enfrenta, encara, se permita, seja criativo. Não deu certo hoje, vai e tenta de novo. Seu planejamento não é possível fazer para longo prazo? Então tá, então treina agora no seu dia a dia. Conviva com pessoas maravilhosas que, antes de falar bom dia, falam em ótimo dia. É Né? Isso verdade, também ajuda muito, porque com você começa certeza. a perceber coisas diferentes. Na hora que vocês começam a conversar e começa a ver alguma coisa ruim, pesada, com a fala negativa, converte isso para o positivo. Começa a dizer diferente. Né? Eu acho E que é uma isso, coisa, companheirismo, ajuda um do outro mesmo. uma coisa muito interessante aí que você botou, Cris, que eu acho que é importantíssimo, é a questão da gente não ficar junto com as pessoas que são negativas, né? Tem tantas pessoas que vêm conversar com você, só vêm contar as más notícias, né? É tão ruim isso. Então, assim, a gente se afastar dessas pessoas mesmo, né? Quando eu digo na questão da psicologia, assim, a questão do seu trabalho, Cris, como psicóloga, né? Uma pessoa que deseja um algo a mais também. Não é só. A gente tem que entender, né? Antigamente a gente falava que a pessoa está ficando louca, aí precisava de um psicólogo. Hoje não, né? O aprendizado, ele vem de todas as maneiras. E a gente, quando quer crescer, a gente realmente quer procurar um profissional, né, que possa nos desenvolver. E o psicólogo pode nos apoiar em que sentido na questão do nosso desenvolvimento? Ele pode te auxiliar, né, ser um instrumento em todas as áreas da sua vida. Primeiro basta você querer se conhecer e sentir como que está no seu momento atual. E aí sim, né, começar a colocar suas respectivas metas, aonde entra a financeira, aonde entra a relação familiar, aonde entra a espiritualidade. Então a psicologia ela é uma ferramenta maravilhosa para que você realmente se permita. E quando você se conhece, você começa a olhar os problemas, né, os desafios de uma forma totalmente diferente. Você começa a deixá-los mais leves. E sabe, Kátia, colocando uma coisa interessante, as pessoas elas tendenciam a fugir um pouco das pessoas negativas. Mas como na psicologia você faz diferente, na psicologia você aprende a lidar com essas pessoas e faz com que essas pessoas comecem também a sentir que elas são muito positivas também, que elas têm algo para agregar no meio. Então, ou seja, o quanto que é importante se socializar, o quanto que é importante aprender a lidar com as diferenças, né, com muita sabedoria, com muito respeito ao outro, né? Nós aqui, né, numa parte técnica que a gente já trabalhou juntas, do qual a gente já fez juntas aí o Eneagrama, nós somos o tipo 7, não é? Eu Isso sexual aí. e você o social. E a gente sabe muito bem como que é isso dentro das nossas questões, de como trabalhar isso. Então, quando a gente olha outras personalidades, como que a gente faz para lidar de uma forma serena, com respeito ao outro? Porque é muito fácil você julgar o outro, mas espera aí. Você já tentou, pelo menos, ajudá-lo? É fácil criticar. Mas vamos lá, entra lá no lugar, entra com ele lá. Tenta fazer com que essa pessoa se desperte no melhor de si. Então, a psicologia ela é linda nesse sentido. Né? Então, eu sou Imagina. suspeita para falar, né? Principalmente na Gestalt, que é uma coisa que eu amo, na parte do aqui e agora, vivenciar, presenciar esse momento, se permitir sentir-se, né, nesse momento do agora. E você, né, Ah, que Kátia? Também, né?
Isso é muito importante nesse processo evolutivo. Uma parte financeira, do qual, dentro do consultório, isso é muito trabalhado, as pessoas têm uma dificuldade imensa de lidar com isso e acabam ficando ansiosas, acabam ficando, sim, muitas vezes até depressivas, porque perdem sonhos pela falta de controle da sua vida, né, dos gastos. O planejamento financeiro, né, ele é muito importante para todas as áreas da nossa vida. Mas eu acredito que a gente tem que desmistificar algumas coisas, porque a gente, quando procura um planejador, não é só porque eu estou em dívidas, né? Eu posso procurar para melhorar, para ver o quanto eu posso realizar as coisas na minha vida, saber que eu posso realizar os meus sonhos, fazer acontecer. Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Então, assim, se você tem uma dificuldade de fazer o seu planejamento financeiro, mais quer sair da mesmice, querer algo diferente, buscar algo diferente, se planeja, né? De todos os sentidos. Nesse planejamento para sua vida financeira, de carreira profissional, né? Então, é muito importante a gente ter. E se você não consegue fazer sozinho, procure alguém para te auxiliar, né? Tanto planejador financeiro ou nas suas questões pessoais de vida, procurar um psicólogo. Eu acho que hoje a gente tem tantas ferramentas, tantas coisas, tantos profissionais tão bons que podem nos apoiar no crescimento de Sim. vida. E por que não procurar, né? Por que não? Não é. A gente tem que tirar um pouco essa ideia da cabeça que só procura quem está endividado. Pelo contrário, várias pessoas procuram porque querem melhorar sua condição de vida, querem investir mais, alocar certo as suas finanças, né? Juntar um dinheiro legal, ou então até no mesmo nesse momento de pandemia, se me reorganizar, como me reorganizar, às vezes, né, a pessoa está tão difícil que a pessoa não consegue visualizar como pode se reorganizar. Então, eu acho que é importante a gente procurar um auxílio profissional nessas áreas para a gente poder fazer um investimento, né, Cris? Eu acho que isso é um investimento. Investimento no psicólogo, investimento no planejador financeiro. Eu acho que são duas áreas que atingem muito as nossas vidas. Tenho certeza que se você não está bem, você não consegue viver bem. Se você não tem dinheiro também, a situação piora mais ainda. Então, assim, por que não procurar melhorar essas duas áreas da sua vida, né? Você vai ver que isso reflete. Eu tenho atendido pessoas que, quando começam a fazer o seu planejamento, pensa assim, nossa, mas eu consigo fazer, nossa, eu consigo atingir meus resultados, nossa, eu consigo guardar dinheiro, nossa, era tão difícil. E assim, é porque começa a se perceber, se conhecer, e ter alguém ali do lado para poder apoiar é muito importante no momento do início. Não que você precise de um acompanhamento por resto da vida. Pelo contrário, você mesmo depois vai procurando seus próprios resultados, com suas próprias metas, né? E aí você vai acabando aprendendo mais. Mas no início, eu acho que é muito importante. Então, eu digo assim, se você quer melhorar a sua vida, qualidade de vida financeira ou psicológica, procure um profissional, procure a mim, procure a Cris, né? Deixe sua mensagem aí no direct depois, se vocês tiverem interesse na nossa atividade profissional, porque é muito importante a gente buscar qualidade de vida. E quantas pessoas hoje, né, Cris, estão frustradas, né, achando que não são nada porque não conseguem realizar os seus projetos, seus sonhos, se sentem diminuídas, acham que não são capazes de nada porque não conseguem pelo menos cuidar do seu próprio dinheiro. Então, cuidar das finanças também é cuidar da nossa autoestima, isso é muito importante. Ah, Cris, Isso já está aí. acabando a nossa live, que pena, né? A gente ficaria aqui falando horas, gente. Tá muito bom a nossa conversa, mas a gente merece encerrar, né, Cris? Eu queria que você deixasse uma palavra final para nós. Quero te dizer que foi muito agradável conversar com você, ter esse momento. Com certeza, gente, a gente vai ter outras lives, né? Nós já estamos preparando outros temas. Se vocês têm interesse que a gente fale sobre alguma coisa, manda aí no nosso direct com mensagem para a gente poder ter um tema legal que venha abordar aquilo que você deseja ouvir, tá bom? E siga a gente lá na página do Instagram, o meu é Kátia Guidar, que você vai ter várias informações sobre finanças, né, de planejamento financeiro, planejamento para a vida. Se você também deseja fazer
buscar algo a mais, né? Melhorar a sua questão psicológica, de vida, motivacional, né, Cris? Isso Aí entra lá aí, no Cris Recla, né, Cris? Fala um isso. pouquinho aí. Entra Entra lá lá no no Cris Cris Recla. Recla, exatamente, que eu tô por lá, tem muita coisa para chegar aí, para inovar, e eu tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas, né? Tem diversas atividades dentro do Cris Recla. E assim, uma frase que eu deixo aqui novamente, o impossível é aquilo que ninguém faz Ninguém até faz, que eu até que eu faça. faça. Então, é isso. Isso é o forte. Gente, um prazer estar com vocês aqui. Grata aí pelo tempo que vocês investiram aqui ouvindo a nossa live. Nós ficamos muito felizes de ter amigos, parceiros, né, que acreditam no Nossa. nosso trabalho. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Desculpa a gente não poder atender todas as perguntas, né? São inúmeras, então se a gente ia ficar muito difícil, mas com certeza, se você tiver alguma pergunta, algo que você deseja é, tirar algo a mais, uma dúvida diferente, manda lá pra gente que a gente responde com todo carinho, tá bom? Siga a gente nas redes sociais e até a próxima live, né, Cris? Um Isso aí, beijo para muito obrigada, você. família, pessoas, amigas queridas. um beijo, Kátia. Foi um prazer. Beijo, Cris. Tchau. Beijo, tchau, tchau.